Graça e paz, igreja. Se vocês puderem dar só uma aumentadinha, porque eu não falo muito alto, igual os dois irmãos aqui. Boa noite, primeiramente. Hoje está sendo um privilégio estar trazendo a palavra do Senhor numa igreja que me acolheu, uma igreja que me discipulou, e jamais eu saberia que o Senhor tinha esse propósito na minha vida, e Ele vem me sustentando. E eu agradeço a Marina, eu agradeço o Lércio e primeiramente ao Senhor por ter colocado nesse corpo de Cristo. Amém? Bom, mas hoje eu venho trazer uma notícia para vocês que talvez não seja muito agradável nesse momento. É uma notícia que desagrada um pouco o coração de nós cristãos, nosso corpo de Cristo. Hoje existe uma categoria que está crescendo diariamente no meio cristão. E essa categoria vamos denominar de combatentes feridos, ou desigrejados, ou desviados. Essa categoria que vem crescendo, de pessoas que aceitaram Jesus, pessoas que reconheceram Jesus como um suficiente Salvador, e hoje por N situações, saíram do corpo de Cristo. Muitos deles pararam até de professar Jesus como o único suficiente Salvador. Resumindo, foram-se apagadas luzes desses irmãos. E hoje essa categoria, eu fiz uma pesquisa na internet, que ela chega de 30 a 40 milhões de pessoas no Brasil. Mas essa pesquisa que eu fiz é especificamente para cristãos evangélicos, É bem o nosso meio mesmo, não engloba outros tipos de religiões. Então é um número que não para de crescer. E se tem em estatística que o número de cristãos congregacionais hoje está em 27%. Resumindo, os que estão no corpo de Cristo inseridos são menos do que estão fora. Somando os dois, é uma cifra de 70 mil, se tivessem todos inseridos no corpo de Cristo. Eu creio que esse Brasil não teria para ele. Porque o Brasil, nessa pesquisa foi feita em 2010, mas o censo hoje chega a 217 milhões. Mas o censo lá atrás era 180 mil. Resumindo, pegando 70 e multiplicando por 2, 140, seria só basicamente um discípulo e meio por cada cristão. Então, pronto, a nação brasileira toda convertida a Cristo Jesus. Mas nós vemos passando por essa situação, a igreja de Cristo. Por quê? E hoje vamos estar falando sobre esse assunto. Por que esses cristãos estão desligando do corpo de Cristo? Por esse N motivo que vamos estar falando aqui. Então hoje o Senhor colocou no meu coração isso. Vencendo batalhas e não seja um soldado ferido. Por que o soldado ferido? Todos estão vendo a foto ali, porque a palavra de Deus diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas podemos passar necessidade, fome, tristeza, riqueza, podemos passar tudo. Mas a palavra de Deus diz que somos mais que vencedores. Mas por muitos não entenderem essa situação, por achar que só nas coisas boas que esse mundo, que o Senhor nos proporciona também, mas sim, em todas as coisas somos mais que vencedores, em todas as batalhas, E quando um soldado desse chega a ficar ferido, acontece como na segunda foto ali. Primeiro, precisa de um para carregar e o outro para vigiar. É o que acontece dentro das igrejas. Por isso que o corpo de Cristo vem diminuindo em vez de aumentar. Resumindo, são alvos fáceis, são 3 alvos fáceis. Por um está ferido. Por isso que eu vejo o corpo de Cristo, o corpo que a igreja é Cristo, que Jesus é o Senhor dos exércitos, a igreja vem sofrendo esses ataques. Então por isso, eu vou estar meditando na palavra de Efésios, Efésios 6, de 10 a 20. Amém? Vai estar ali. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para que possais permanecer firme contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados, poderios, contra os príncipes desse mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firme no dia mau. Havendo feito tudo, permanecer firme. Portanto, permanecer firme, trazendo em volta da cintura da verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz, usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada, que é a palavra de Deus, com todas as orações, súplicas, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, também por mim, para que a palavra me seja dada, quando eu abrir a boca, possa com ousadia tomar conhecimento o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem de falar como devo. Amém? Aqui, explicitamente, o apóstolo Paulo, um dos apóstolos mais conhecidos da igreja, trouxe essa carta para uma igreja, a igreja de Éfesos. E ele vem explanando os problemas, os deveres do cristão. Tem várias situações, e se vocês puderem ter oportunidade de estar lendo, e essa igreja era uma igreja como nossa. E uma das situações que ele veio explanar sobre a armadura de Deus, a necessidade de estarmos revestidos dela. E a primeira verdade, para se revestir dessa armadura, torna-se cada vez mais forte. Acho que não passou ali, mas rapaz, vai. Então, tornando cada vez mais forte. Como nós tornamos cada vez mais forte? Só temos uma situação. Isso está no versículo 10, na parte A. Finalmente fortalecei-vos no Senhor. Então, o Senhor nos ensina que devemos fortalecer nele. E para estarmos fortalecidos nele, primeira verdade sobre isso, devemos viver unido com o Senhor. Senão, fica muito difícil. Bom, em João 15, 3, 5, diz assim: já vos está limpo pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podereis dar fruto por vós mesmo, se não permanecer unido em mim. Eu sou a videira e vós o ramo. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim nada podereis realizar obra alguma. Bom, o Senhor deixa explicitamente que para estarmos revestidos com essa armadura de Deus, primeiramente devemos viver unido com o Senhor. No versículo 4 aqui começa aqui: permaneceis em mim e eu permanecerei em vós. E vós igualmente não podereis dar fruto por vós mesmos. Sem mim nada podereis realizar. Então, o Senhor nos pede para estarmos conectados a Ele. Porque senão vamos acontecer como aqueles irmãos que eu mostrei ali, e vem acontecendo, essas 30 milhões de pessoas feridas dentro de uma igreja, por talvez achar que a luta é carnal, que as batalhas são contra sangue e carne, mas as batalhas são celestiais. Com o nosso poder não podemos resistir o dia mau, as flechas malignas do inimigo. Eu penso que só eu, mas eu creio que todos aqui recebam essas setas diariamente. A palavra de Deus diz que se nós não estivermos firmados nisso, não vamos permanecer no dia mau. E uma outra notícia que eu tenho a dar a vocês:
A palavra de Deus em Mateus diz que basta o mal de cada dia. E resumindo, existe mal diariamente. A palavra diz também que o leão está branindo ao nosso redor para nos tragar diariamente. Então esse é um dos propósitos, devemos estar unidos ao Senhor. Mas é muito fácil falar, vamos estar unidos ao Senhor. E como fazer isso? Então, uma das subverdades é como estar unido a Cristo, né? Em João 1, de 1 a 5 e 14, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós pela graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amém? Então aqui está explicitamente dizendo como conseguimos estar unidos a Cristo. Primeiramente devemos se render a Ele. Como que nós se rendemos a um Deus maravilhoso? Simplesmente pedindo para Ele nos capacitar. E como nós conhecemos Ele? Aqui está bem explícito no versículo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sabe onde vocês encontram Jesus diariamente? Aqui, irmãos. Começa aqui. O cristão que não lê é o cristão que não se alimenta de Cristo. O cristão que não medita na palavra de Deus, ele medita na palavra dos homens, medita no reino dos homens, porque os reinos dos homens hoje em dia, a única coisa que ele faz na nossa mente é nos afundar, oprimir, desanimar. Mas a palavra de Deus diz que ela dá esperança, ela dá força, ela traz à mente o que é bom, o que é agradável, o que é útil. E aonde acontece que esses irmãos feridos por Satanás, eles não estão alimentados e não estão sendo fortificados em Cristo Jesus. A força deles é humana. Esquecem que a luta é espiritual. Então a força deve vir do céu, deve vir dos altos, porque a luta não é nossa. Bom, então, quando nós estamos com o Senhor, automaticamente adquirimos essa força. A segunda verdade está no versículo 10a, na parte B, que diz assim: e na força do seu poder. Bom, aí agora ficou melhor, né? Porque eu preciso estar unido no Senhor, a luta não é contra mim, e o poder também não precisa ser meu. Existe um poder sobrenatural de Deus sobre nós. E o próprio apóstolo Paulo diz assim, em Efésios 3,16. 3,16. Peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês o poder para que sejam espiritualmente fortes. Por isso que eu lembro quando eu escutei muito aqui nessa igreja, pela graça do Senhor Jesus, que eu vim aqui bem fraco, sabe? E os irmãos falaram, não, quando estou fraco, estou forte. Sabe por quê? Porque nós, na nossa fragilidade, buscamos a presença do Senhor. E esse é o Espírito que nos fortalece. Aquele cristão que acha que é forte, que acha que pode, eu vou dizer para vocês não podem. Porque se vocês achar que pode, vão estar naquela estatística de 30 a 40 milhões de cristãos. Porque a força do poder vem do alto, do Senhor. E como eu disse, como estar aproximado ao Senhor, e como nos fazer isso, porque é por meio da palavra, eu também vou estar ampliando isso. Como adquirir o Espírito de Deus, né? Como nós adquirimos esse poder? Porque o apóstolo Paulo orou pedindo que derrame esse Espírito sobre a igreja. Em João 14, 16 a 18 diz assim: eu pedirei ao Pai,
Ele lhe dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para que fique com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver e nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e vive em vocês. Não vos deixá-lo abandonado, mas voltarei para ficar com vocês. Primeiramente, a palavra de Deus que o mundo não pode receber. Mas aquele que o recebeu, Jesus Cristo, como único suficiente Salvador, ele deu o Espírito de Deus a nós. Então aqui, se tiver alguém que não se rendeu a Cristo Jesus ainda, que não entregou a sua vida a Cristo, primeiramente, entrega a sua vida, se rende a Ele. Porque muitos dizem aceitarem Jesus, mas eu não concordo muito com isso. Porque Jesus já te aceitou. Ele nos persegue diariamente. O que basta é nós se render a Ele. Como se render a Ele? Na prática da leitura, lendo. A palavra de Deus diz assim, que quando nós buscamos a presença dEle, Ele nos traz de amplo conhecimento sobre nós. Porque a palavra de Deus diz assim, busca o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas das vezes, num bom período, eu só escutava esse final, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas buscar o reino de Deus é conhecê-lo diariamente, conhecer esse Jesus que nós um dia o se rendemos a Ele, para um dia se formarmos como Ele, porque se somos discípulo de alguém, devemos conhecer esse discipulador. Como eu caminhei com Laércio, porque ele caminhou com Cristo, e hoje estou caminhando com Cristo, discipulando outros. O propósito do cristão, se alguém não entendeu o propósito de ser cristão aqui, eu vou explicar agora. O propósito de ser cristão é trazer discípulos a Cristo. Não é ficar resgatando gente que está ferido, porque isso só vai tomar tempo da igreja, e a igreja não cresce, o corpo de Cristo não cresce. O Senhor tem pressa, Ele diz que Ele encurta o seu tempo, porque existe muitos que dormem, muitos que estão ali, né? Por quê? Porque não entenderam o processo de buscar santidade, de buscar conhecer a palavra do Senhor, de buscar se fortalecer no poder do Espírito. E hoje a igreja sofre, a igreja está ocupada com os seus feridos, e a igreja deveria estar resgatando pessoas do cativeiro, pessoas que estão na mão de Satanás, pessoas que deveriam estar aqui e indo junto com nós no céu, junto com o Senhor Jesus. Bom, pois eu venho dizer mais uma verdade sobre isso. Pois além de sermos escolhidos, chamado, servo, filho, herdeiro, acho que todos conhecem que somos, né, escolhidos, chamado, servo, filho e herdeiro. Como eu disse para vocês, essa parte do herdeiro é muito bom, porque vocês já viram algum exército falar assim, perderam a batalha porque passaram fome? E muitas pessoas estão angustiadas com isso, que eu vou comer, que eu vou beber, que eu vou vestir. Já viu algum exército perder a batalha porque não tem armamento? Pois nosso Senhor deu um armamento para a gente. Eu vou pular uma parte aqui, logo eu vou estar falando dela. Todos os cristãos estão cientes que temos a espada. Sim ou não? Sim, igreja? Quem conhece a espada do Senhor? Quem tiver, levanta ela aí. Amém? Então, nunca vi um exército perder por falta de ferramenta para lutar. E nem nunca vi, mas eu já vi um exército perder por falta de número de pessoas, por falta de estar se treinando, se praticando o que deve ser feito, né? E é o que acontece no meio cristão, por exemplo. E então, uma das situações também é que nós somos o que? Soldado de Deus. Só que esse soldado de Deus, ele tem uma diferença. Na guerra humana, o ser humano depende da sua força, da sua arma. Agora, na guerra espiritual, nós dependemos de Deus e da força do seu poder. Vamos lá no Velho Testamento, vou contar uma história bem rápida. Que Josué, Moisés venceram todas aquelas batalhas, quebraram muralha, passaram o mar, passaram o rio, fizeram tudo o que tinha que ser feito. Mas chegou um ponto, Josué disse assim, bom, eu vou lá sozinho.
vou lutar contra aqueles lá, porque é minoria, é menos, é pouco. Eu posso com o meu poder, eu vou levar menos gente ainda, eu vou lá e vou acabar com eles. E você sabe o que aconteceu? Ele perdeu a guerra, porque ele não pediu para o Senhor ir na frente, não se fortaleceu no poder do Senhor. E muitas das vezes é isso que acontece conosco, irmão. Perdemos essa batalha por não colocar o Senhor na frente. E a batalha é diariamente. E essas flechas é inflamada. Porque eu não sei vocês, mas antes de eu me alimentar dessa palavra, tinha dias que eu ficava prostrado no meu quarto, ou não conseguia levantar de manhã, porque quando a flecha é inflamada, ela dói. Resumindo, é um a menos na batalha. Sabe por quê? Porque eu não estava revestido da poder do Senhor. E hoje eu entendo essa necessidade diariamente. Depois que eu comecei a fazer o devocional sobre a palavra de Deus, a leitura, as coisas vêm mudando na minha vida. Ela vem fazendo diferença. Então eu peço, igreja, pratique a leitura da palavra de Deus. Busque o entendimento da palavra de Deus. Existem vídeos, existem leituras, existe... a nossa igreja está agora voltando com todo vapor. Vamos colocar trabalhos sobre estudo bíblico, né, pastor? Então esse é o propósito de ser cristão. E então, se somos soldado, existe todo que crê que é soldado de Jesus, sim ou não? Sim. Se eu falo para vocês que existe 2 soldados, só que esse primeiro soldado está a todo vapor, e o nosso aqui, terreno, está fraquinho, porque estamos perdendo amigo e não estamos conseguindo chegar ao alvo de resgatar essas pessoas. Vou lá em Isaías 6, 2-3, diz assim: serafins estavam por cima deles, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Bom, esses aqui conhecem que a glória do Senhor está cheia da sua glória, glorifica a Deus. Eu nunca vi um anjo perder uma batalha na Bíblia, a não ser aqueles que foram expulsos do paraíso, mas depois que o Senhor restaurou a situação lá, o Senhor, quando manda anjo aqui no céu, ele vence. Mas por quê? Porque ele usa o poder do Senhor, ele sabe o poder que ele tem, e nós queremos ser o Deus da nossa própria vida, e muitas das vezes deixamos de meditar na palavra do Senhor, buscar o entendimento da palavra do Senhor, e onde que não nos fortalecemos. Bom, a terceira verdade é que somos exércitos celestiais. Outra subverdade é que temos inimigos, né? Em Efésios 6, acabamos de ler, que revesti-vos de toda a armadura, para que possais permanecer firme contra as ciladas do diabo, pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados, poderios, contra os príncipes do mundo, das trevas, contra os exércitos celestiais da maldade na região celestial. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firme. Qual de vocês aqui quer permanecer firme diariamente? Amém? Então, irmãos, eu vou dar um pequeno conselho. Eu venho falando. Pratica a leitura da palavra. Como eu creio que o Senhor está no comando dessa igreja, Ele vem falando sobre o jejum, sobre a oração, e hoje eu venho falar sobre... Não foi acaso, mas eu creio que o Senhor vem colocando isso no coração meu para trazer essa palavra. Do outro passo é a leitura. Se devemos vencer as batalhas, e não sendo soldado ferido, que existe muitos por aí, né? E o propósito de nós, a segunda situação é o propósito de ser soldado. Qual é o propósito nosso de ser soldado? Para nos defender a nós mesmos? Eu creio que não, porque existe um Senhor que nos defende. A palavra de Deus nos defende. Jesus foi tentado no deserto e ele venceu com suas palavras. A palavra do quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus que ele era Deus, mas não usurpou do seu poder, mas sim da palavra do Senhor. Então ele se fortaleceu nisso. Pensa num cara que sabia da palavra mais que a gente. E ele nos ensina a conhecê-lo. Só vencemos com o seu poder e com sua palavra. E chega no final, Satanás fala tudo aquilo para ele e fala assim: arrede Satanás. Esse é o poder que ele nos dá.
de repreender todos esses pensamentos, essas lutas, essas flechas inflamadas, as situações das nossas vidas, né? Então, o propósito de Mateus, diz aqui, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhe a obedecer todas as coisas que vos ordenei, e eu vos convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, o propósito do Senhor é que quando nós somos exército de Cristo, é próprio aquilo mesmo, resgatar o cativeiro que está cheio de pessoas indo para o inferno. Falar bem essa palavra aqui. E o propósito, quando nós resgatamos eles, fazer como o Lércio fez comigo, a Marina, caminhar, ensinar. Não é trazer visitante só e joga aqui e se vira igreja. Você é a igreja. Vocês são a igreja. Eu sou a igreja. Porque é simples trazer aqui, cuida aí. Um bom período eu achei que era assim. Mas o Senhor diz que exige esforço humano também. O nosso esforço é caminhar, ensinar, explicar o que acontece, o que não acontece, porque aí sim, irmão, a igreja cresce. Aí sim, o corpo de Cristo vence. Se não, irmão, trazemos essas pessoas, vai chegar nessa situação. Quem nunca chegou no mendigo, no andarilho, e vai falar de Jesus, a pessoa sabe mais que a gente. Ele tem a Bíblia inteira na mente. Será que só eu aqui ou vocês também? Também, né? Então, esses são soldados feridos, que foram mal instruídos, como servir o Senhor. Talvez ensinaram que era um Deus de um Papai Noel, que presenteia, né? Ou um Deus que só somos herdeiros, que abençoa. Mas ele diz também que somos os exércitos e vamos ter ataque, se não estamos fortalecidos. Então, outro propósito é que Jesus, com sua palavra, nos proporciona armadura. Amém, igreja? Estão comigo aqui? Se eu tiver, vocês falam aí. Bom, o primeiro item da armadura de Deus, que ele nos proporciona, está aqui no primeiro item. Eu deixei, acho que o rapaz vai. Bom, o primeiro item da armadura de Deus está em Efésios 4, diz: estáis, pois, firme, cingido com a verdade. Quem mente aqui? Todo mundo mente. Eu vou falar a verdade. Eu sou pecador, irmão. De vez em quando escapa uma, né? Escapa ou não escapa? Mas essa verdade não é essa mentira que ele está falando. Quem vem a mim, vem ao Pai. Eu sou a vida, eu sou a verdade. Quem que é a verdade? Cristo. Então nós temos que estar cingidos com a verdade. Tem que ter isso aqui dentro da cabeça aqui, ó. Porque senão, irmão, se não tivermos com a verdade, somos enganados pelas mentiras de Satanás. Diariamente. A mídia está aí, ó, para nos enganar. Então, não é as mentirinhas que sem querer escapa, a gente entra na presença do Senhor e pede perdão. A verdade que ele diz, cingido com a verdade, porque cingido é aquela cintura ali. E uma cintura, quem já teve uma peixeira aqui? Ou um vô? Todo mundo que tem uma peixeira tem uma bainha. Então, para que servia aquela cintura? Para colocar a espada. Para colocar a espada do exército. E nós devemos estar cingidos com a verdade, para que podemos carregar a espada 24 horas conosco. Porque um dos maiores golpes de Satanás é a mentira. E eu, como eu disse, a mídia está aí para isso mesmo. O segundo item da armadura de Deus é a couraça da justiça. Por que a couraça da justiça? É onde um dos maiores ataques de Satanás vem à nossa vida, que é o nosso coração. Aquela couraça ali é para tampar o coração e os órgãos principais do soldado. E o órgão principal do soldado é o coração, o de Cristo. Por quê? Por que é o coração? Em Provérbio 4, 23 diz assim: acima de tudo, o que deve ser guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. É onde o Senhor Jesus mora. Se nós enchemos com outras coisas, não há espaço para Ele, irmão. E somos derrotados. E esse coração, eles são divididos em 3 situações: em vontade, né? Passa pelo coração nossas vontades. E essas vontades é do Senhor, glorifica a Deus, ou nos tira da presença do Senhor. Com emoções, né? E consciência. Uma das situações, a consciência, é que ele ataca sobre isso. E isso interfere no nosso coração. Leva nós a ter pensamentos fora do Senhor.
O terceiro item da armadura de Deus diz assim: calçais os pés com a preparação do evangelho da paz. O calçado é a disposição da evangelização. O cristão que não evangeliza, ele é um alvo fácil. Sabe por quê? Aonde ele pisa e não leva o evangelho do Senhor, ele vai pisar nas armadilhas de Satanás. E ele joga para todo lado. Se você não vem preparado com o evangelho, para disseminar o evangelho a essas pessoas que estão no cativeiro, mais um alvo fácil. Os pés é muito importante para o reino do Senhor, porque sem ele não podemos atacar esse reino maligno. Então, irmão, o cristão que não evangeliza, não fala do amor de Cristo, ele é um cristão mais ou menos. O cristão que o Senhor disse que todo mundo sabe o que ele faz. Não preciso nem dizer aqui. Isso está em Apocalipse. Vamos ler lá, porque está escrito lá. O que ele faz? Bom, o sexto item da armadura de Deus, o quarto item, desculpa, diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno em chama. Bom, esse é o tremendo. O cristão atacou, foi, evangelizou, agora ele vai automaticamente, não que ele recebe uma opressão, mas vem dúvidas, desânimos, isso mental. Lembra que o coração é dividido em 3 situações, ele é dividido também em vontades, em desejos, né? E uma das coisas que Satanás vem é atacar nossa mente. Se não estivermos com o escudo da fé, que podereis apagar todo o dado do maligno, que podemos vencer com a prática de oração. Quem nunca recebeu uma notícia boa, passa dias, minutos, vem uma má e te derruba, acaba o dia. E se você não estiver com a força do Senhor, com o seu poder e com o escudo da fé para apagar esses dados malignos em oração, irmão, mais um cristão derrotado. Porque começa assim, abre uma pequena porta e chega a ver. Esses dias eu conheci um rapaz de uma denominação, estava de oportunidade de estar falando do amor de Deus. Ele chegou e começou a falar da Bíblia. E ele falou: rapaz, eu era um diácono da igreja, eu falava do amor de Jesus, hoje estou morando na rua, viciado, mas eu não entendi esse propósito que tinha que me fortalecer no Senhor. E eu comentei sobre essa meditação, o que eu estava já no meu coração. Ele falou: obrigado, que hoje eu entendi o propósito de buscar o Senhor, de fortalecer nele. A partir de amanhã eu vou voltar para o corpo de Cristo. Porque, irmão, é a mesma coisa. Vocês já viram o Discover Planet aí? Quando todos os animais estão no bando, irmão, e um fica para trás, aquele é pego. Ou aquele que está doente é pego e fica para trás, acabou. E muitas das vezes aquele animal se salva, mas fica doente e morre. E isso que acontece com o cristão, ele murcha, apaga-se a luz dele. E o quinto item da armadura de Deus é o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? Todos nós temos que ter em mente como somos salvos e como entramos no reino de Deus. É por Cristo Jesus, nem por outra situação. Existe um mérito que diz que todas as portas chegam a Deus. Mentira! Essa é uma das mentiras de Satanás. Se chegamos a Cristo, a Deus por Cristo Jesus, se não tivermos isso na nossa mente diariamente, a palavra de Deus diz em Efésios mesmo 4, diz que somos levados por ventos de doutrinas. Hoje a igreja está perdendo 27 mil, vamos colocar que metade desses já foram levados por vento de doutrina. Resumindo, o céu vai ficar sobrando espaço lá. Então, se não estivermos ligados na leitura da palavra de Deus, vamos cair. E por último, a palavra de Deus diz em Efésios: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do... Eu me perdi aqui nos papéis, me desculpa. Bom, por último, bom, ainda bem que colocaram a TV lá, ficou bom agora, hein? Boa aquisição. Por último item, a parte mais principal é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Se não tivermos com essa espada, irmão, é inútil sair no campo missionário. E o campo missionário, irmão, uma irmã falou lá na nossa faculdade, eu achei muito lindo. Talvez vocês poderiam colocar aqui. E disse que ela entrou na igreja e estava escrito na porta: bom, está preparado para ser um missionário. Entrou, saiu. Esse é o propósito. Todos os cristãos, é isso. E de fazer discípulo. O cristão que não faz discípulo, ele está fora do foco. Ele só é mais um esquentador de banco. O pastor esteve falando que jovens sonharão, velhos profetizarão, e pessoas de idade faz discípulo e faz melhor que a gente. Porque eu lembro das histórias que meu avô contava, sabe? E com isso eu aprendi muito com ele. E eu creio que muitas pessoas aqui têm muito mais bagagem espiritual do que eu. E então, sim, igreja, é hora da gente acordar e buscar essas pessoas que estão lá no cativeiro. E parar das pessoas de... Temos sim que resgatar essas pessoas que estão doentes, sim, mas levar o remédio. E o remédio não é bajular, é levar a palavra do Senhor. Está aqui, irmão, o remédio está aqui. Você quer sair dessa situação? Vai buscar a leitura. Então, irmão, fechando, concluindo tudo, resumindo, o cristão que não busca conhecer a palavra do Senhor, para nós vencermos batalhas, né, e sermos fortes no reino de Deus, devemos buscar a força do Senhor, primeiramente, depois o Espírito de Deus, a leitura da palavra constantemente, e a armadura do Senhor que nos fortifica e nos faz vencer essa batalha, porque senão, irmãos, só vamos ser soldados feridos, precisando de outros, e nós precisamos é do Senhor. Amém, igreja? Bom, eu vou estar orando por nós, para que essa igreja seja revivada no jejum, na oração e na leitura da palavra, porque eu creio que aí fora, o campo missionário está cheio de pessoas precisando do que temos que falar. Amém? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu venho em nome de Jesus, Pai, agradecer por esse momento, Senhor, por essa palavra que o Senhor vem colocando no coração dessa igreja, Senhor, a sede de querer ser igreja, de ser luz nesse mundo, Senhor, porque necessitamos e pedimos, Senhor, a força do Seu poder, o Seu Espírito, Senhor, nos ajuda, Senhor, a ter esse propósito de leitura, Senhor, esse propósito de oração, Senhor, porque eu creio que essa igreja está no coração do Senhor, Pai, para que dia hoje em diante, Senhor, essa igreja tenha um refrigério, Senhor, uma mudança de vida, Senhor, uma mudança de atitude, porque se queremos mudança, temos que mudar a nós mesmos, Senhor, não esperar de líderes, de pastores, Senhor, mas a igreja é o todo, Senhor, não é a liderança, Senhor. Nós aqui, a palavra diz que a liderança é a boca do Senhor para trazer a palavra. Como os apóstolos, naquele momento, o apóstolo Paulo mandava cartas, ou muitas das vezes ia às igrejas para falar da palavra do Senhor, para edificar o corpo de Cristo, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, para a honra e glória do Senhor Jesus. Toma essa igreja nas suas mãos. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus.